tive medo de agulhas. Sempre que iam me aplicar uma vacina ou tirar sangue, me diziam para olhar para o lado. E eu sempre olhava para ver como tudo acontecia. Mas muita gente não suporta as picadas, nem os hospitais. 2 em cada 3 crianças, 1 em cada 4 adultos tem fobia de agulhas. Por isso, quando Elizabeth Holmes anunciou sua ideia de criar um dispositivo portátil que pudesse, com apenas um furinho na ponta do dedo, fazer uma análise na sua própria casa, o mundo inteiro ficou surpreso, incluindo personalidades como Bill Clinton, Barack Obama e o ex-secretário de Estado George Shultz. O iPod dos dispositivos médicos era chamado de Theranos, o nome de sua empresa. Chegou a ser a startup mais valorizada do Vale do Silício. Seu dispositivo era revolucionário e Elizabeth Holmes era adorada pela imprensa como se fosse a nova Steve Jobs. Elizabeth Holmes e Theranos são o exemplo perfeito do perigo de adorar demais os messias tecnológicos. Após vários escândalos, cada um mais incrível que o anterior e que envolveram até mortes de pessoas, Theranos foi descoberta como uma das maiores fraudes que o Vale do Silício já viu, uma das ameaças mais graves à saúde pública que se tem visto nos Estados Unidos. Desde pequena, Elizabeth Holmes já parecia predestinada à grandeza. Vinda de uma boa família de Houston, costumava jogar com seus pais e seu irmão de banco imobiliário. Se ela estava ganhando a partida, tinha que continuar até acabar. Se estava perdendo, ficava tão brava que em várias ocasiões atravessava a porta de tela, que tinham nos fundos. E é que as pessoas ao seu redor se surpreendiam com a firmeza imprópria de uma menina da sua idade que dizia: "Quando eu crescer, serei bilionária." Quando Elizabeth começou a faculdade, parecia que ia ser uma estudante brilhante, ou pelo menos é o que ela conta, que trabalhava muito e dormia pouco, e Stanford era o lugar ideal para os jovens ambiciosos interessados em tecnologia. Inspirada pelas ações humanitárias que seu pai realizou ao longo da vida, decidiu estudar bioquímica porque percebeu que para deixar uma marca no mundo não bastaria apenas ser bilionária, tinha que fazer o bem maior. Uma pena que estivesse prestes a fazer tudo ao contrário. Passou 2 anos estudando a faculdade enquanto aprendia mandarim, o idioma que seu pai lhe havia ensinado desde pequena. Em 2003, uma doença previamente desconhecida chamada Síndrome Respiratório Agudo Grave ou SARS havia devastado a Ásia e Elizabeth passou o verão analisando amostras de pacientes obtidas pelos métodos habituais, como seringas ou suaves nasais. A experiência a convenceu de que deveria existir uma maneira melhor de fazer isso. Quando voltou para sua casa em Houston, passou 5 dias seguidos em frente ao computador, dormindo apenas 3 horas, enquanto escrevia a patente de um adesivo que se colocava no braço e que era capaz de diagnosticar e tratar várias doenças de maneira simultânea. Shannon Robertson, seu professor de bioquímica, ficou impressionado com sua inventividade e com a determinação que ela tinha em realizar sua ideia. Por isso a incentivou a seguir seu sonho. E embora estivesse apenas há 2 anos em Stanford, Elizabeth disse a seus pais que não pretendia continuar com a carreira porque não queria um doutorado. O que ela queria era ganhar dinheiro. Deixou a universidade e seu namorado na época para se dedicar completamente à empresa que estava prestes a criar. Ela a chamou de Real Time Curse, tratamento em tempo real, que um infeliz e profético erro de digitação transformou em Real Time Curses, maldições em tempo real, nome que se refletiu nos primeiros cheques de pagamento aos funcionários. Não demorou muito para mudar o nome para Theranos, que é uma combinação das palavras terapia e diagnóstico. Conseguiu financiar a empresa graças ao dinheiro de sua família e a vários contatos que já tinha entre as pessoas ricas da Califórnia, com a promessa do milagroso Serapet. Supõe-se que este adesivo continha um sistema de detecção formado por microchips que analisaria o sangue e determinaria a dose de medicamento que deveria ser administrada. Também comunicaria suas leituras de forma sem fio ao médico do paciente. Nem todos os investidores caíram nessa conversa, e alguns, como a Beth Ventures, rejeitaram a proposta, por Elizabeth não conseguir responder às perguntas técnicas, mas nada disso impediu que ela conseguisse 6 milhões de dólares. Mas a realidade era que o adesivo beirava a ficção científica. Teoricamente era possível, mas da mesma forma que é possível hoje em dia os carros voadores.
Então, finalmente, descartaram a ideia do adesivo. Em vez disso, a estratégia da empresa se concentrou em algo semelhante aos dispositivos portáteis usados para controlar os níveis de glicose no sangue em pacientes com diabetes. Elizabeth queria que o dispositivo de Ceramus fosse portátil. Bom, mais do que querer, Elizabeth estava completamente obcecada com o fato de que seu dispositivo tinha que ser o menor possível, a ponto de, como veremos mais adiante, impedir que esse dispositivo chegasse a um bom resultado. O protótipo, em teoria, funcionava dessa maneira. O paciente se furava na ponta de um dedo para extrair uma pequena amostra de sangue e a colocava em um cartucho que parecia um cartão de crédito grosso. O cartucho era inserido em uma máquina maior conectada a um computador que interpretaria os dados e mostraria o resultado do texto. Elizabeth imaginou um mundo onde cada paciente pudesse ter esse dispositivo em casa e pudesse fazer os exames quando quisesse. Uma antena celular que havia dentro do dispositivo enviaria os resultados do teste para um servidor e daí para o computador do médico de cada paciente. Isso permitiria ao médico fazer ajustes na medicação de cada paciente rapidamente, em vez de esperar pela próxima consulta. A ideia, sem dúvida, era fantástica e no final de 2005 parecia que tudo estava avançando. Eles tinham pronto um Ceramus 1.0. Mas essa obsessão de Elizabeth em que apenas se utilizasse uma gota de sangue era uma verdadeira dor de cabeça para seus engenheiros. Ela havia herdado de sua mãe a fobia a agulhas e queria que seu dispositivo funcionasse com um único furinho muito pequeno na ponta do dedo. E não só isso, o cartucho onde se colocava o sangue também deveria ser muito pequeno. A filtragem do sangue não funcionava bem e os resultados não chegavam nem perto da porcentagem de segurança que oferece uma análise tradicional. Ceramus tentando fazer o protótipo funcionar, queimaram rapidamente esses 6 milhões de investimento inicial. Mas em uma segunda rodada de investimento, conseguiram arrecadar outros 9 milhões com os quais reabastecer os cofres. Com esse dinheiro, a Ceramus começou a expandir sua equipe, mas Elizabeth gostava de manter as informações compartimentadas. As diferentes equipes de desenvolvimento não podiam se comunicar entre si, era ela quem comunicava as coisas de uma para a outra. Devido a isso, os trabalhadores nunca tinham certeza se o que estava falhando no protótipo era culpa deles ou culpa da outra equipe com a qual não podiam manter contato. Mas, na verdade, não importava. Todos os problemas seriam resolvidos se Elizabeth permitisse que se usasse mais sangue nas análises. O ambiente de trabalho começou a ficar muito tenso nesse ponto, e tudo parecia pender de um fio muito fino. Elizabeth queria que sempre houvesse alguém trabalhando. A pesquisa tinha que ser 24 horas por dia, 7 dias por semana, apesar de que avisaram que, por mais que colocasse turnos rotativos, isso acabaria queimando os engenheiros. Ela não se importa. Podemos demitir pessoas e trazer mais. A empresa é tudo o que importa. A realidade é que a Ceramus nunca funcionou, mas ainda precisava de mais dinheiro para financiar o projeto. Elizabeth não teve nenhum problema em falsificar a demonstração do Ceramus para conseguir mais investidores. Enquanto isso, um novo protótipo estava em andamento. Miniaturizaram um braço robótico que dispensava cola e o colocaram dentro de uma caixa do tamanho de um computador. Ele foi programado para imitar os movimentos de um químico no processo de misturar o sangue com os fluidos e assim realizar a análise. Foi batizado de Edison. Elizabeth estava completamente obcecada pela Apple. Na verdade, ela chamou seu Edison de iPod dos dispositivos de saúde e imaginava um futuro em que, assim como acontece com a Apple, todo mundo tivesse seu dispositivo em casa. Tal seria sua obsessão com os de Cupertino que começou a contratar ex-funcionários da Apple para projetar a caixa do Edison. Anna Heula, que havia participado do design do primeiro iPhone, foi a grande responsável por essa área. Inclusive, foi ela quem aconselhou Elizabeth a fazer uma mudança de estilo pessoal, uma mudança que se tornaria sua marca registrada a partir daquele momento, a camiseta de gola alta e jeans no mais puro estilo Steve Jobs.
Passei pela turnê e tive uma pequena discussão com ela e ela me atacou para nunca mais pisar em você. O ambiente no escritório não parava de piorar e se tornava cada vez mais hostil. Os funcionários tinham os computadores completamente bloqueados e vigiados o tempo todo. Elizabeth, inclusive, tinha assistentes que se dedicavam a investigar tudo o que os funcionários publicavam no LinkedIn e no Facebook. Na verdade, foi mais ou menos nesse momento que Elizabeth começa a mudar sua voz para aquele tom grave que tanto a caracterizaria no futuro e que é totalmente falso. The draw, and so they did this, what would have been a finger stick on this little nub. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Nesta época, começaria o que seria um fluxo constante de demissões, renúncias forçadas e novos funcionários. E isso que o verdadeiro terror do escritório ainda não havia se manifestado. Sunny Balwant se juntou pouco depois como vice-presidente executivo da Ceranos, mas a história de ambos remonta muito mais atrás. Elizabeth e ele se conheceram em Pequim, em um programa de Stanford para aprender mandarim. Conectaram-se muito rápido e, embora a diferença de idade de 20 anos tenha sido um obstáculo no início, não demoraram a começar um relacionamento romântico. Relacionamento que omitiram na reunião de acionistas quando Sunny se juntou à empresa. Elizabeth idolatrava Sunny porque, sendo bastante jovem, ele havia se tornado CEO de uma empresa de software e a vendeu antes que a bolha das .com estourasse. Ele era uma das poucas pessoas que Elizabeth ouvia, mas Sunny era um completo tirano e tratava todos os funcionários com bastante arrogância, não parando de dar broncas. Esse mau humor era realmente uma maneira de esconder sua própria ineptidão. Porque, na verdade, como engenheiro de software, ele era medíocre. Apesar de que o Edison, na maior parte do tempo, falhava e, quando não falhava, os resultados não eram confiáveis. Elizabeth e Sunny não tinham nenhuma intenção de parar a narrativa de seu invento revolucionário e, após uma reunião com o Dr. J, um médico extravagante que dedicou sua vida a descobrir novas tecnologias para a indústria farmacêutica, fecharam um acordo com a Ceranos para implantar os analisadores de sangue da empresa em uma trintena de farmácias da rede Vorklinks. Para meados de 2011, se tudo corresse bem com o programa piloto, as empresas teriam como objetivo expandir sua parceria por todo o país. O sócio do Dr. J, Hunter, não estava tão convencido de que o dispositivo da Ceranos fosse realmente funcional. Viu muitos sinais de alerta, como a negativa constante em mostrar seu laboratório ou apresentar provas comparativas entre os resultados da Ceranos e os exames de sangue normais. Mas aconteceria o mesmo com todos aqueles que se atreviam a fazer perguntas incômodas. Seria silenciado e banido da empresa. Com todos os erros de Ladison e sua limitação de fazer apenas um tipo de análise de sangue ao mesmo tempo, Elizabeth realmente precisava de um dispositivo que pudesse fazer aqueles centenas de análises ao mesmo tempo que ela prometia. Para isso, em novembro de 2010, ela contratou um jovem engenheiro chamado Kent Frankovich, uma pessoa que havia trabalhado com a NASA e ajudado a construir o Curiosity, o rover de Marte. Kent, por sua vez, recrutou Greg Bunny, um amigo que ele conheceu na NASA, que depois foi trabalhar na SpaceX, a empresa de foguetes de Elon Musk. Com ambos dentro da Ceranos, começava uma nova fase do Minilab. Mas o problema continuava o mesmo. Elizabeth não cedia quanto ao tamanho, nem mesmo para os protótipos. Era começar a casa pelo telhado. E mesmo assim, os contratos continuavam chegando. O acordo com o Dr. J fez com que a Valgriens tivesse a exclusividade da Ceranos em farmácia. E agora a Safeway a teria em supermercados, com um investimento de mais de 350 milhões de dólares para adaptar suas lojas com um centro de bem-estar, que é como seriam chamados os locais onde seriam feitos os análises. Também se tentou vender para o exército, mas nunca se chegou a confiar totalmente no projeto. Apesar disso, deixaram que os rumores de que a Ceranos estava sendo utilizada na guerra do Afeganistão circulassem livremente. Que pudessem estar colaborando com o exército era um incentivo bastante grande para os investidores. A existência da Ceranos chega até Richard Fuiz, um antigo amigo da família de Elizabeth que era um verdadeiro tubarão das patentes farmacêuticas. Ele se sentiu ofendido porque não pediram seu conselho na hora de criar a Cerano. Acreditem, muito ofendido. Como vingança, ele criou uma patente que girava em torno do funcionamento dos dispositivos da empresa, mas que ainda não estava registrada. Se no futuro a Ceranos quisesse comercializar algo, teria que licenciar sua patente. Isso levou a processos em que a Ceranos alegava que haviam roubado sua patente. Chamou-se a declarar Ian Gibbons, um dos funcionários mais antigos. Era uma verdadeira fonte de conhecimento e, na época,
isso meio que evoluiu. Eu o conheci por 2 anos e minha opinião sobre ele evoluiu apenas, só para ser melhor, porque ele estava tentando fazer o melhor de sua situação. Você sabe, quando eu cheguei lá, pude ver como ele estava marginalizado. Ele era um bioquímico e coautor de muitas das patentes da Ceranos. Richard achava que seu honor de cientista o impediria de mentir sobre a nula participação de Elizabeth nas patentes e sobre o que a Ceranos realmente era. Mas o trato de Elizabeth e da empresa ao longo dos anos havia causado uma forte depressão não diagnosticada que o levou ao alcoolismo e a trabalhar de casa. A ansiedade de ir depor o levou ao suicídio. Quando sua esposa falou com Elizabeth para comunicar a notícia, ela se limitou a dizer que precisavam de todos os materiais de trabalho de Ian de volta no escritório, e Richard Froese foi obrigado a retirar os direitos da patente que havia registrado. Então, passe por toda a lista de todos os testes que são realizados em um laboratório tradicional. E, em vez de exigir tubos vindo do seu braço, torne possível fazer os testes com uma gota minúscula de sangue. Quanto sangue estamos falando? Algumas gotas. É um tubinho. Parece mais ou menos desse tamanho. Você chama de nanotimer, certo? Os avanços na Ceranos haviam dado origem ao nanotimer, um pequeno tubo com agulha que era utilizado para coletar o sangue da ponta do dedo e era um elemento visível e muito atraente para o público. Ou isso é o que pensou Scholar, o responsável de marketing da agência que representou a Apple durante sua campanha Think Different, que fez uma reportagem com Elizabeth sobre os nanotimers com o slogan de uma pequena gota muda tudo, e muita campanha de marketing. Mas a Ceranos não estava cumprindo os prazos para levar sua tecnologia aos centros de bem-estar da Walgreens e Safeway. Além disso, o Minilab nunca conseguiu ser um protótipo funcional. Elizabeth e Sunny ignoraram Kent e Greg e acabaram pedindo demissão. O Minilab foi descartado para dar espaço ao Edison. É que vejam como essa visão que Elizabeth tinha estava cegando completamente, que ela nem sequer ouvia os engenheiros da NASA, levando-os até o ponto de terem que renunciar ao cargo. Era uma verdadeira loucura. Era uma situação cada vez mais descontrolada, com mentiras que pareciam não ter fim. Inevitavelmente, as demissões eram constantes. Elizabeth e Sunny, enfurecidos por esse fato, reuniram toda a equipe na cafeteria e disseram aos funcionários que ali estava se criando uma religião. Se alguém não acreditasse nela, deveria ir embora. Finalmente, no dia 7 de setembro de 2013, os dispositivos da Ceranos chegaram às farmácias Walgreens. A cobertura midiática foi brutal graças a George Shultz, ex-secretário de Estado com quem Elizabeth havia cultivado uma amizade cuidadosamente durante 2 anos. Os exames da Ceranos funcionavam nessas farmácias. Não, de jeito nenhum. Como sempre, estavam se virando para manipular os resultados, mas dessa vez superariam a si mesmos. Sim, usava-se o nanotimer para extrair o sangue do paciente da ponta do dedo, mas esse sangue não era lido por um Minilab, e sim por um dispositivo Edison com uma taxa de erro enorme. Além disso, apenas uma porcentagem muito pequena de análises era realizada por esse tipo de punção. A grande maioria exigia a extração de sangue de maneira tradicional. Mas o Edison também era bastante limitado em relação aos resultados. Por isso, a Ceranos começou a comprar equipamentos Siemens que hackeavam para funcionar com o pouco sangue que era extraído da ponta do dedo. Imaginem a quantidade de pessoas que saíram prejudicadas ao fazer seus exames de sangue com aquele furinho na ponta do dedo em uma farmácia Walgreens, com um dispositivo que era totalmente impreciso. A análise da Ceranos podia não detectar inícios claros de câncer ou outras doenças graves, e de fato, como foi demonstrado mais tarde, isso foi o que aconteceu com muitos pacientes. Elizabeth usou o lançamento da Walgreens e seu artigo anexo, que continha suas afirmações enganosas, como a validação pública que precisava para iniciar uma nova campanha de arrecadação de fundos, uma que impulsionaria a Ceranos até a vanguarda do Vale do Silício. E conseguiu mesmo, superando em valor a Uber e o Spotify. Para não levantar suspeitas sobre a taxa de erro dos Edison, os dados eram manipulados para parecerem positivos. Por exemplo, em vez de comparar um teste da Ceranos com um tradicional, o que faziam era realizar 12 testes e ficar com a média que dava o percentual de efetividade, descartando os dados que não lhes convinha. Tyler, um dos funcionários recentes e neto de um dos grandes acionistas, George Shultz, estava bastante irritado com essas trapaças e, diante da negativa de seu avô em ouvir suas preocupações, contatou o Departamento de Saúde de Nova York, que confirmou que o que estava sendo feito era de fato ilegal. Eles ofereceram a ele fazer uma denúncia anônima e ele aceitou. E embora a princípio parecesse que essa denúncia não ia a lugar nenhum, seria também algo fundamental, para que finalmente a Ceranos caísse. Já comentei anteriormente que a Ceranos era completamente hermética. Quando um novo funcionário entrava, tinha que assinar um NDA.
Os escritórios estavam cobertos de câmeras, os departamentos não podiam se comunicar entre si e os computadores estavam vigiados. Além disso, se você pedia demissão ou era demitido, tinha que assinar outro NDA para que não pudesse contar a ninguém. Tudo o que acontecia ali dentro. Todos os funcionários estavam sob ameaça, estivessem ou não trabalhando na Ceranos. Com o silêncio ao seu lado, a revista Time nomeou Elizabeth uma das 100 pessoas mais influentes do mundo e o presidente Obama a nomeou embaixadora dos Estados Unidos. Para o empreendedorismo global e a Faculdade de Medicina de Harvard a convidou a se juntar ao seu prestigiado conselho de membros. Parte do que tornou o personagem de Elizabeth tão convincente foi sua mensagem reconfortante sobre o uso dos práticos exames de sangue da Ceranos para detectar doenças em uma fase inicial, de modo que, como explicava entrevista após entrevista, ninguém teria que se despedir de seus entes queridos tão cedo. Mas a fantasia de Elizabeth não ia durar muito mais. Houve 2 fatores: a saída de Alan Bean, o chefe de laboratório da Ceranos, e o artigo da The New Yorker sobre Elizabeth que Adam Clapper, um patologista em exercício, leu incrédulo. Para Clapper, tudo parecia bom demais para ser verdade, especialmente a suposta capacidade da Ceranos de realizar montões de testes com apenas uma gota de sangue retirada de um furo na ponta do dedo. Adam Clapper publicou um artigo em seu blog que, apesar de não ter muitas visitas, chegou à pessoa, Richard Fuiz. Ambos entraram em contato e tiraram uma conclusão: precisavam de provas contra a Ceranos. Ele encontrou Alan, o ex-chefe do laboratório, no LinkedIn, embora nervoso. Contou tudo o que estava acontecendo na empresa. Em suas próprias palavras, a forma como a Ceranos está funcionando é como tentar construir um ônibus. Enquanto você dirige esse mesmo ônibus, alguém vai acabar se machucando. A equipe jurídica da Ceranos era poderosa demais para que Fuiz ou Clapper pudessem enfrentá-los diretamente. Então este último teve a ideia de dar uma dica a um jornalista do The Wall Street Journal. Na manhã seguinte, John Carreyrou tinha todas as informações. A investigação contra a Ceranos foi um processo lento, já que muitas das fontes de Carreyrou sucumbiam às pressões da Ceranos. Ao descobrir que falavam com o jornalista, se dedicavam a descobrir, seguir e assediar as possíveis fontes. Mas mesmo assim, John havia conseguido informações suficientes de funcionários como Alan Tyler e de enfermeiras em centros da Ceranos para finalmente, na quinta-feira, 15 de outubro, publicar um artigo devastador. Elizabeth sempre rejeitou falar com ele. Graças ao furo anônimo de Tyler, a FDA, Administração de Alimentos e Medicamentos, havia realizado recentemente uma inspeção surpresa nas instalações da Ceranos em Newark e Palo Alto, dando um duro golpe à empresa. A agência havia declarado seu nanotemer um dispositivo médico não aprovado e lhes havia proibido de continuar utilizando. Mas antes disso, uma reclamação de Eric Chan, outro ex-funcionário, que continha várias denúncias, desde a falta de ética científica até as práticas descuidadas do laboratório, foi enviada ao CMS, os Centros de Serviços Medicare e Medicaid, que levaram tão a sério que também realizaram uma inspeção surpresa no laboratório da Ceranos 2 dias depois. No final de janeiro, foi publicado um artigo no Wall Street Journal com o relatório do CMS. Nele, diziam claramente a ineficiência dos laboratórios da Ceranos e que era um perigo iminente para a saúde pública. Diagnósticos falsos de câncer, níveis hormonais desiguais em grávidas ou perigo iminente de AVC foram alguns dos falsos resultados que muitos dos testes da Ceranos apresentaram. O CMS tinha toda a razão. Que a Ceranos matasse algum paciente por um erro comum de seus dispositivos era questão de tempo. O golpe final chegou alguns dias depois, quando o CMS publicou que 43 dos 45 problemas que haviam apontado em seu relatório não foram corrigidos e proibiram Holmes de se dedicar ao negócio de coleta de sangue por 2 anos. Em vez de ser ela mesma a cabeça de turco, sacrificou seu namorado Sunny Balvani, terminou com ele e o demitiu. Em um comunicado de imprensa, a Ceranos disfarçou sua saída como uma aposentadoria voluntária. A Ceranos já era um objeto de investigação criminal por parte do escritório do promotor dos Estados Unidos, em São Francisco, e de uma investigação civil paralela da Comissão de Valores Mobiliários. Depois de tentar inicialmente apresentar um recurso contra o relatório que o CMS havia feito,
Holmes decidiu se entregar ao inevitável e fechou os 2 laboratórios que tinha. O número de resultados obtidos com os dispositivos da Theranos chegava a 1 milhão. Tenho certeza de que Elizabeth, a princípio, não tinha nenhum tipo de intenção de enganar investidores e colocar em risco a saúde de seus pacientes. Na verdade, tudo ao contrário. Segundo todas as testemunhas, ela tinha uma visão na qual realmente acreditava e se dedicou a torná-la realidade. Mas em seu árduo esforço para ser a segunda vinda de Steve Jobs, chegou o momento em que ela parou de ouvir os bons conselhos e começou a pegar atalhos. Sua ambição era voraz e não aceitava nenhuma interferência. Se havia danos colaterais em seu caminho para a riqueza e a fama, que assim fosse. Em 14 de junho de 2018, Holmes e Mauer foram acusados de 2 crimes de conspiração por cometer fraude eletrônica. Para obter sua liberdade, enquanto aguardavam o julgamento, cada um teve que pagar uma fiança de $500 mil. E, em setembro daquele ano, a Theranos deixou de existir. Elizabeth e Sunny desfrutaram de liberdade condicional até maio de 2023, quando finalmente ambos foram para a prisão condenados a 11 anos. É possível que, por bom comportamento e diferentes atividades, Elizabeth possa sair antes desses 11 anos de prisão. Mas essa tem sido sua desastrosa história. I mean, the first time that I went through the process of raising money, I assumed that I was going to have to talk to at least 200 people before I found one who was going to believe in me. So I didn't really care if people were turning me down because I knew I would find someone who did. How do you make people believe in you? How do you make people believe in you? Vocês acompanharam na época toda a confusão que Theranos causou ou é uma história nova para vocês? De qualquer forma, gostaria de saber a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários. Eu já me despeço e nos vemos, como sempre, no próximo vídeo.